Bom, eu peguei esse trade, tava até no carro vindo pra cá, porque bem interessante, né? O mercado ele caiu bastante. Sempre que o mercado cai bastante, a gente tem ali um sentimento generalizado, né? O público forma uma opinião, a galera só pensa em vender. A gente tem aquele Hum, pânico generalizado. E sempre que a gente tem muita venda, sempre quando a gente tem muita venda no mercado, proveniente do pânico, é naquele momento que surgem as acumulações. Então o mercado ele vai trabalhando, né, galera? Causa e efeito, segunda lei de Richard Wyckoff. O que é a lei da causa e efeito? O mercado primeiro ele imprime uma causa, depois um efeito. Então aqui nesse caso o mercado ele imprimiu uma acumulação, que foi a causa, onde o institucional, o homem composto, ele acumulou posição, foi comprando pouco a pouco, a fim de comprar o mais barato possível e ele precisa acumular para poder ter a liquidez necessária. Aí o preço vai e trabalhou aqui em um efeito. Então quando eu vi o mercado, estava no carro, eu vi o mercado seguindo esse padrão, né? O preço estava aqui, realizando aqui o movimento de captura, realizando aqui o movimento de spring. Então, nesse momento que ele realizou essa captura, ele estopou a galera que estava comprada. Então, ele conseguiu gerar ainda mais liquidez. Por quê? Qual liquidez ele tinha aqui? Pô, a galera vendendo por conta do pânico. Quem que não vende, né? O mercado caindo desse jeito, a galera só fica vendendo. É nesse momento que o homem composto ele começa a acumular. Então, ele foi comprando, absorvendo as ordens, e quando ele estopou essa galera que comprou, trabalhando aqui abaixo dessas mínimas, é aí que está a liquidez, né? Movimento de spring, movimento de captura. Então o mercado trabalhou abaixo dos fundos, a galera que estava comprada no suporte, ó, pô, tocou, comprei, estopou. Porque o varejo ele tem esse comportamental, né? Perdeu o fundo, então chega de compra, agora vamos vender. Perdeu o fundo é venda. Então nesse momento que o mercado perdeu o fundo, estopando a galera que estava comprada, tivemos ainda mais liquidez no mercado. Foi aí que eu esperei o mercado confirmar essa captura, voltando acima dos fundos que ele capturou. Aí eu só esperei o mercado retestar. O mercado fez aqui esse pequeno movimento de retest. Esse movimento de retest, ele foi na VWAP, foi na média móvel. Na verdade, ele foi na média móvel de 9, apoiou aqui o preço. Aqui eu peguei minha comprinha com esse fundinho anterior. Aí aqui a gente tem um breaker block. Enfim, a gente pode refinar ainda mais esse gatilho de uhum. entrada. Lindo. Peguei a comprinha nesse ponto. Stopzinho ele entrou aqui nesse fundo, stopzinho de 95 pontos. E o mercado ele foi e trabalhou movimento de alta bem bonito, que foi essa alta aqui que eu tava surfando. Chegou a pagar aí R$ 3.530, peguei com 70 contratos. Aí eu conduzi meu stop, até porque ia gravar o podcast, não ia poder ficar acompanhando aqui, olhando o trade, então eu coloquei um stop gain. O mercado me tirou no stop gain, porém ele só fez um movimento de backup. Galera que gosta de Wyckoff sabe, é normal. Depois que o preço ele faz o SOS, né, o Signal of Straight, ele rompe aqui as suas máximas numa acumulação, ele retorna para buscar mais liquidez para o institucional terminar de se posicionar, faz movimento de backup, de recuo. Aí aqui sim, ele entra pesado e o preço vai e trabalha o efeito. Então isso aqui foi uma causa, o mercado posteriormente trabalhou em um grande efeito. Inclusive, se eu tivesse comprado até agora, ele estaria dando aí uns R$ 10.000, uns R$ 9.000. Mas, podcast, gravando, não ia conseguir ficar acompanhando a operação, então não botei no zero. Poderia ter posto no zero e ter surfado um alvo macro. Mas fui levando aqui o stop gain, me tirou. Depois o preço trabalhou uma alta linda. Se a gente for olhar desde o backup, uma alta aí de quantos pontinhos? Bora ver. 800 pontos. Muita coisa, movimento lindo. E no finalzinho da tarde, 5 horas. Hoje inclusive, foi payroll, né? Ah, Então, movimentozinho dado de graça aí no finalzinho do pregão. Acabei botando no bolso aí R$ 1.500 nessa operação, tirando o stop gain. Tá lindo. e aí, deixa eu te falar uma coisa. Esse gráfico de 2 minutos, né? 2 minutos. Antes de você olhar isso aí, por exemplo, você olha qual tempo gráfico? Então, nesse timing específico, né? Tem até um. Deixa eu limpar isso aqui. Eu sempre vou apagando os estudos desse ativo. Depois eu vou mostrar o meu IBOV, né? No IBOV eu deixo uma análise toda mapeada macro, mas aqui em específico eu só olhei a macro, né? Porque na macro a gente pode observar o seguinte, que ele buscou esse bloco bem bonito, né? Então olha só que legal. O mercado buscou aqui essa regiãozinha, isso aqui a gente chama de rejection block, né? Porque o order block ele é literalmente o último candle de baixa antes de uma grande alta. Então esse pavio aqui, em um time frame menor, vai ser um candlezinho de baixa. O mercado é fractal. Então a gente marca essa região. Essa região, ó, se a gente for observar, o mercado fez fundo nela e gerou esse Uhum, movimento. Então perfeito. eu tinha uma região de demanda macro. Então qual que era o racional aqui? De forma bem simples, objetiva, né? Até tirei alguns estudos para ficar mais claro para vocês aí, galera que está em casa. O mercado buscou uma região macro de 1 hora. Ou seja, gerou uma demanda no preço, gerou uma reação no preço. Uma reação altíssima, o preço subiu. Mas, no momento atual, vamos colocar até um replayzinho, ó.
O mercado ele estava aqui, em cima da demanda. Não é porque ele está numa demanda de 1 hora que eu vou pegar e vou tacar uma compra aqui. Afinal das contas, você não vai pegar uma operação com stop de 640 pontos. Não tem como. Você conseguir 2 vezes o risco em cima disso aqui, você tem que surfar 1.180 pontos. Não dá. Né? 1.280 pontos. Show. Então, a gente tem que passar para micro para poder contextualizar essa macro. Então, na macro eu tenho o quê? Uma opinião de compra. Eu tenho um mercado e uma região de demanda. Então, vamos passar para micro, time de execução, eu gosto 2 minutos. Aí a gente percebe que em cima da região macro, o mercado montou uma acumulação de Wyckoff. Ou seja, por que o homem composto está comprando? Porque está numa região de compra macro. Aqui é um ponto para ele assumir posição. Mas se eu sou homem composto e eu vou comprar muito, o que eu preciso fazer então? Eu preciso primeiro acumular. Então, no período de acumulação é muito, muito interessante, porque vamos supor que ele quer comprar, só para ficar claro, tá, pessoal? 100 contratos. Obviamente, né, isso não é uma quantidade como o institucional opera, mas só para ficar bem clarinho para a gente. 100 contratos. O que ele faz? Ele compra 10, o preço sobe, aí vende uns 5, faz o preço cair, compra mais 10, vende 5, faz o preço cair, compra mais 10, vende 5, compra 10, vende 5, ou seja, ele fica aqui, ó, acumulando posição. Aí vem o Spring, estopa a galera que comprou, consegue mais liquidez, compra, por exemplo, aqui 40, aí o preço vai e trabalha em seu efeito. Então, a acumulação de posição, ela vem... Por que ela existe? Porque o homem composto precisa construir liquidez, ele precisa de contraparte. Lei da oferta e demanda básica, né? Se eu quero comprar 2 águas, tenho só uma, não dá para comprar. Eu não tenho contraparte para isso. Agora, se eu manipular o vaso, falar, dá sua água aí, tal, tenho 2, eu consigo manipulei, fui lá e consegui as 2 que eu precisava. Então, o mercado ele vai se resumindo nisso, em manipulações, em causa, em efeito. E a ideia da macro e micro é muito bacana. Buscou uma demanda macro, contextualiza na micro um cenário a favor da macro. Porque quando você faz esse alinhamento, você tem uma espécie de uma dupla confirmação, vamos chamar assim. Você tem um alinhamento de macro e micro. Então, obviamente, você vai errar menos vezes, você vai ter uma assertividade melhor, você vai ser mais lucrativo. E eu gosto muito de pontuar na macro, por exemplo, aqui o índice, né? Se a gente for pegar aqui o índice time frame diário, eu tenho ele mapeado, né? Eu tenho o Ibov mapeado desde a criação dele, com o Elliott. E inclusive esse último ciclo de alta Você aí do índice. encerrou a onda 5 também? Eu Aqui encerrei a nesse minha topão, também, a minha já foi. Cravou, foi lindo aqui essa movimentação. No Ibov, essa movimentação está contextualizada. Aqui no índice, no ativo histórico, eu só botei mesmo nesse último ciclo. Mas eu sempre pego desde a criação do ativo para eu ter mais precisão na contagem, igual o Bitcoin, o Ibov e outros ativos que eu opero. Igual aqui, essas movimentações no meu Instagram, tem um quadro que eu faço, que é atualização gráfica do mini índice. Qual o futuro do mini índice? E depois vocês vão no meu Instagram e olha lá, nesses reels que eu faço. O mini índice, ele estava aqui, né? Ele estava aqui, ó, nesse ponto. Cara, já entregou o movimento. Por quê? Se o mercado cai em ABC e essa queda em ABC não corrige a retração mínima de um zigue-zague, qual que é a retração mínima de um zigue-zague? 50 a 61,8%. Então, se eu tenho aqui uma onda 3 e minha onda 4, vamos supor que ela vai ser simples. Coisa que a gente já sabia que não seria porque a onda 2 já foi simples. E pelo princípio da alternância, a 4 deve ser complexa. Mas, aplicando a regra de retração aqui, o mercado caiu em ABC, mas ele corrigiu nada da onda de impulso anterior. Então, esse ABC não é toda a correção. A galera acha, já corrigiu, vai voltar a subir, ó. Rompeu o topo, ó, vamos comprar, stop. Então, essa expandida, né? Sim, essa retração em ABC não foi toda a correção, foi apenas parte dela. E o mercado estaria chamando aqui uma onda complexa. Caiu em 3, subiu em 3, trabalhando aqui uma flat expandida, uma irregular, logo a onda C seria em 5. Então, quando ele fez esse 1, 2, 3, falei, galera, o mercado deve dar uma consolidada aqui agora, fazer uma 4 complexa, porque essa 2 da C da 4 maior foi simples. Depois o preço vai trabalhar em queda. Temos esse, olha só, order block, olha que lindo. É aí que eu falo, né? Por exemplo, a galera do price action clássico, que não contextualiza teorias como a gente faz, estaria querendo comprar só aqui, ó. Vamos comprar aqui nesse fundo. Esqueceria esse ponto. Mas não. Aqui a gente tinha o quê? Um bloco de ordem. Aqui o institucional comprou. Aqui a gente teve um forte movimento de alta. Então, se a gente teve um forte movimento de alta, o último candle de baixa, por lógica, é o último ponto que a gente teve a oferta presente. Então, basicamente, esse retorno do preço é uma forma de mitigar, é uma forma de fechar posições contrárias, alinhar as ordens, assim como a lógica de um order block, depois a gente pode comentar sobre isso, é bem interessante.